Para começar, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalha para fechar sua proposta de delação premiada ainda nesta semana. A ideia dele é entregar o material à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República no início de maio. De lá, a proposta será enviada ao ministro do STF, André Mendonça, para a homologação. Desde que foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, diariamente, Vorcaro tem reuniões com seus advogados. Em sua delação, Vorcaro deve entregar e revelar ligações com políticos, empresários e agentes do mercado financeiro que participaram desse esquema. Ele também pretende devolver uma grande quantia em dinheiro. Além do depoimento que o banqueiro deve fazer, isso, na avaliação de muitos, pode afetar diretamente as eleições e, claro, o processo eleitoral deste ano. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota já está posicionado, a postos aqui com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. Mais uma vez, Banco Master, né? Daniel Vorcaro, e agora a informação atualizada que ele deve sim fechar a delação premiada, que esse processo aconteceria no início de maio. Então, a expectativa é de que os advogados de Daniel Vorcaro consigam entregar a proposta para a Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, e a expectativa é que haja a anuência, né, a homologação por parte de André Mendonça. Bom, essa é a expectativa. Precisaremos acompanhar que tipo de delação será feita, né? Bem-vindo. Mais do que isso, né, Caniato? A gente fica aqui na nossa imaginação pensando como deve ser uma proposta de delação. Olha, eu proponho contar isso e aquilo, mas essa coisa aqui eu não vou contar não. Tá bom essa proposta? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A matéria diz que o banqueiro deve entregar políticos, empresários e agentes do mercado financeiro, mas não há nenhuma menção a ministros. A matéria também diz que o banqueiro pretende devolver uma grande quantia em dinheiro. Olha, a gente não sabe muito bem como funciona a negociação de uma delação. Por exemplo, como se determina quanto dinheiro o acusado deve devolver? Porque o cidadão comum fica aqui pensando, o ideal é que ele devolvesse tudo, né? Como é que pode se chegar a qualquer coisa que não seja isso? Agora, a dúvida maior continua sendo a mesma. Se essa delação pode envolver autoridades do próprio judiciário, que garantia nós temos que o banqueiro vai mesmo contar tudo o que sabe? Sem dúvida, essa é uma pergunta muito importante, crucial, né? Mas deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa está com a gente também. Musa, seja bem-vindo, uma excelente semana. Há uma grande expectativa em torno dessa delação premiada, mas também muitos fazem a seguinte pergunta. Bom, segundo as últimas informações, Daniel Vorcaro, para fechar a delação, teria que revelar detalhes que ainda não tinham sido destacados naqueles arquivos que foram conseguidos por meio da apreensão dos celulares, dos notebooks, dos computadores. Então seriam novidades, de fato. Aí eu fico pensando, bom, se é uma novidade, quem disse que a outra parte sabe do que se trata? Se a outra parte não sabe do que se trata, Daniel Vorcaro pode selecionar, né? A seu bel prazer. Não, isso aqui eu vou contar. Não, essa parte é melhor não, vou esconder isso daqui. Compreende? Essa é uma grande dificuldade. Como é que as autoridades identificarão todas as informações? Você contou tudo ou contou só uma parte? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos acompanham, boa noite no Brasil inteiro. Bom, essa é uma pergunta totalmente válida e muito importante, Caniato, que você fez, mas vamos lá tentar elucubrarmos um pouco aqui em cima disso. Em uma era que vivemos hoje do digital, é um risco muito grande ele pressupor que vai conseguir esconder determinado nível de informação, quando até o momento foram divulgadas algumas conversas impactantes, mas que, segundo a Polícia Federal, seria algo como 50%, 60% de um celular e teriam mais 7 ou 8 celulares para serem inspecionados. Então, é aquilo que a gente sempre menciona do jogo do prisioneiro.
né, que é um dilema do prisioneiro na parte econômica, que a gente leciona muito para jovens estudantes de economia, que a gente faz na vida. Se você prende as duas pessoas envolvidas em salas diferentes e você fala que vai premiar aquele que delatar o amigo, e se você não delata, você vai ter uma pena pior, você quer delatar primeiro ou vai esperar que o outro delate? Ou vai contar com a confiança que o seu amigo não delatará? Vocês são amigos na hora do crime. Na hora que a corda aperta, amizades políticas, amizades de interesse, elas tendem a não funcionar. E aí volta a ser cada um por si. Então, eu acho que é um risco muito grande, Caniato, dele colocar a prêmio a sua própria cabeça quando os outros envolvidos também estão pensando a mesma coisa. Então, Daniel Alvorcaro vem e pensa com ele. Ora, se eu não falar tudo, nós temos uma fila de pessoas querendo delatar. Ah, não, acho que ele não vai delatar. Na hora que o bicho realmente está pegando, em português claro, será que você vai confiar que o outro vai manter você alheio, ou melhor, vai manter determinadas informações como segredo para poupar aquele grupo, ou você quer também voltar a ver sua família, ter uma pena reduzida? Eu não confiaria muito. E mais, nessa era digital, como é que ele sabe quais informações já estão na mão da Polícia Federal, por exemplo, do celular dele? E então ele pensaria, ora, se eu não delatar, será que ele já tem esse tipo de informação? Quando a pressão começa a fazer frente, eu acho que o ser humano pensa um pouco diferente. E vale lembrar, apenas rapidamente, que nós temos aqui em mente o Vorcaro, aquele sempre muito bem vestido, com o cabelo engomado, comandando ali a política de Brasília, levando burocratas para cima e para baixo, mas agora ele é um Vorcaro, pelo menos, um pouco mais frágil do que ele era naquelas fotos. Isso significa que talvez ele pense muito mais. Ora, quanto vai custar para eu voltar para minha casa? Será que a minha filha, de 15 ou 16 anos, vai me ver de novo? Será que ela está sofrendo lá fora por determinadas hostilidades que possam estar acontecendo? Tudo isso passa na cabeça de uma pessoa. E o que ele vai decidir, não sabemos. Mas eu acho que é um risco muito grande ele pressupor da cabeça dele que outras pessoas não delatarão antes ou que ele poderá conter aquele nível de informações. Eu já vou chamar o Cristiano Beraldo. Antes, rapidamente, Musa, o Mota fez um questionamento, queria saber se você consegue nos ajudar sobre qual é a conta que as autoridades devem fazer para aceitar ou não a proposta de devolução de recursos. Porque assim, não sabemos ao certo de quanto estamos falando, né? As fraudes somadas chegam a que montante de recursos? Então, qual é a conta que as autoridades devem fazer para calcular? Bom, isso que ele propõe é um valor aceitável ou não? Vamos colocar 50% em cima. Rapidamente, dá para a gente fazer uma conta dessa? Esse cálculo objetivo e matemático a gente nunca vai chegar. Aceitemos que a sociedade já sofreu um prejuízo. Agora, quanto mais, sem dúvida nenhuma, você pode chegar em algumas estimativas. O balanço era completamente inflado. O FGC garantiu 51 bi ali. Então, pelo menos essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito, aliado ao que já sabemos que foram inflados do balanço, mais os consignados e tal, no mínimo a gente conseguiria chegar, de repente, nesse valor do FGC. Tanto é que a gente já viu que na conta do pai dele, segundo as matérias mostraram, havia 2,2 bilhões. Se na conta do pai tem isso, imagine toda essa movimentação. Então, o máximo que nos aproximarmos do que o FGC deu como prejuízo, eu acho que isso já seria, digamos, um prejuízo aceitável dentro de tudo que a gente está vivendo. Aceitável porque a gente já morreu com prejuízo, a sociedade. Então, o quanto recuperar, eu acho que é mais lucro, mas matemática objetiva não vai ter. Pois é, essa informação que o Musa trouxe agora é uma informação curiosa, né? Imagine só, pai, tô com um problema aqui, vou passar um dinheiro para sua conta, vou fazer um Pix hoje. Depois, daqui a alguns dias eu pego o dinheiro, plim, cai 2,2 bilhões na conta do pai do Daniel Alvorcaro, imagina só. Deixa eu passar pro Cristiano Beraldo, tá com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As expectativas para a delação premiada de Daniel Alvorcaro, será que vão fechar, de fato, essa delação premiada? Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República parece que não falam exatamente a mesma língua. E, além disso, tem que ter a validação do Supremo, né? Enfim, será que Daniel Alvorcaro vai revelar novas informações? Que parece que isso aqui possibilitaria, né, a homologação, que se ele repetir as informações que foram extraídas dos celulares, de nada vai adiantar. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa, Mota, Dávila. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, primeiro é interessante, né? Porque essas informações elas vão circulando e aí a gente se dá conta que o Vorcaro está preso, né? Em tese, o sistema prisional deveria manter as suas tratativas em sigilo. E depois o seu próprio advogado não tem nada a ganhar, ao que parece, em divulgar essas informações. Mas, no fim, a gente se dá conta que a gente está no Brasil e que não tem sigilo coisa nenhuma, todo mundo fala tudo, e essa fofoca ela acaba circulando. E realmente é um desafio, porque nós não estamos vendo a Procuradoria-Geral da República aceitar nenhum tipo de denúncia que coloque em risco ou que atinja o Supremo Tribunal Federal. E não é razoável para o que resta da moralidade brasileira termos uma delação premiada do Vorcaro que não cite o Supremo ou ministros do Supremo Tribunal Federal, porque está escancarado, está demonstrado, nós já sabemos, tem contrato, ao que parece, tem comprovante de pagamento, não tem, ao mesmo tempo, contrapartida de serviços efetivamente prestados. Então, isso tudo está colocado para a sociedade brasileira e aí, se tivermos uma delação premiada que não trate disso também, vai ficar carimbado, vai ficar chancelado, oficializado, que realmente o Brasil não pode ser levado a sério, que cabe a cada um dos brasileiros se virarem como podem. Dane-se a lei, dane-se a moralidade, dane-se tudo. Cada um que defenda o seu e não se preocupe com o Brasil. É essa mensagem que ficaria. Então, quando você tem, de um lado, a Polícia Federal, que na gestão de Ricardo Lewandowski também já deu demonstrações bastante complicadas, porque nunca me sai da cabeça aquela entrevista coletiva em que o diretor-geral da Polícia Federal dava uma entrevista e foi interrompido pelo ministro, dizendo que não, quem manda aqui sou eu. Quer dizer, o ministro claramente mostrando que há influência do governo federal na Polícia Federal, que é uma instituição do Estado brasileiro, não é uma instituição do governo brasileiro. Então é tudo muito confuso, é tudo muito complicado e a gente não consegue ter esperança, Caniato, de que alguma coisa vai se resolver de fato, que as coisas serão esclarecidas e que esse episódio sirva para que algo semelhante não ocorra. E aí, Caniato, precisamos lembrar do Mensalão, mas precisamos lembrar principalmente do Petrolão, em que diversas delações premiadas foram feitas, chanceladas pela Procuradoria-Geral da República. As sentenças foram proferidas tanto em Curitiba quanto em Porto Alegre, como também em Brasília, mas no final todo mundo solto e com dinheiro. Aqueles que prometeram pagar multa sequer pagaram. Isso tudo foi normalizado no Brasil. Então eu, sinceramente, como brasileiro, não tenho muita esperança de que vai sair alguma coisa assim muito reveladora. E só para terminar meu primeiro comentário, Caniato, eu lembro, nessa questão que o Musa trouxe, né, dos valores a pagar, é importante a gente lembrar que os bancos da Faria Lima, esses tão celebrados, que fazem eventos, que recebem presidente do Banco Central, que fica todo mundo aplaudindo, são o máximo esses banqueiros, como eu quero fazer negócio com ele. Esses mesmos é que venderam CDB do Banco Master as dezenas de bilhões. Não era assim, um produtinho ali no fundo da galera. Não! Era carro-chefe. E o Banco Master pagou a esses bancões da Faria Lima, esses bancos celebrados, essas corretoras celebradas, bilhões de reais em comissão. E aí, na hora de pagar a conta, foi o FGC que socorreu, mas essa perda no rombo do Banco Master, esses bancos que é quem, no fim, coloca dinheiro no FGC, eles vão usar esse dinheiro para bater de imposto de renda. Então, de fato, esses malandros todos, e são malandros, sabiam exatamente o que estava acontecendo, eles surfaram, participaram da festa, eles estavam em espírito, sentados, tomando aquele Macallan em Londres.
mas depois conseguiram colocar todo o prejuízo para nós pagarmos. Então, Caniato, é um sistema absolutamente doente, de pessoas malandras, safadas, sem vergonhas. Tem muito mais gente que precisa responder do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas esses ficam posando de vestais. Ai, meu Deus! Estão atacando a Faria Lima! Estão atacando porque merecem ser atacados. E, aliás, nem se começou com um ataque efetivo e real, porque são caras de pau. E eles precisam ser chamados à responsabilidade que tem para ajudar a pagar essa conta de bilhões de reais. Pois é, já que o Beraldo mencionou o que disse há pouco o Musa, deixa eu passar rapidamente para o Musa. Musa, você espera que o processo consiga alcançar outras pessoas, outras empresas? Dá para esperar que outros atores possam ressarcir aqueles que perderam recursos, principalmente o FGC? Sim, o FGC sim, mas quem vai recapitalizar isso são os bancos, não tem outra medida, né, Caniato? Então é o que eu venho falando. Ele provavelmente terá uma mudança nas regras até porque um dos grandes pilares da República Brasileira que comandam a máquina de dentro, que tem um importante peso, são os bancos. E quem foi prejudicado com tudo isso, com esse caso do Banco Master, foram os principais bancos que contribuem para o Fundo Garantidor de Crédito. Então nós estamos falando de Itaú, Bradesco, Safra, BTG e Banco do Brasil, incluindo o Banco Público. Provavelmente não, terão que recapitalizar até para evitar um risco maior de contaminação, de comunicação dentro do sistema. Ora, não vamos mais investir em bancos pequenos, chamados S2, S3, evitar esse tipo de problema dentro de um risco maior. Então, esse montante sim, mas será pago pelo banco, não é que está sendo recuperado do dinheiro roubado. Não, significa que aquela recapitalização será feita com o dinheiro novamente dos bancos, que, em última instância, foram esses os mais prejudicados. Agora, o outro ponto, todos aqueles que nós sabemos, o consignado e INSS, muito difícil. Isso será bancado pelo Tesouro. E quem é o Tesouro? Nós, os pagadores de impostos. Agora tem a terceira ponta desse tripé, que é justamente aquele balanço inflado do próprio Banco Master. Então, ele comprava umas empresas que valiam 1, 2 ou 3, hipoteticamente falando, mas ele pagava 20, 30, 40 por elas, para inflar o balanço do banco e, consequentemente, ter mais espaço para captar mais dinheiro via, por exemplo, o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Esse dinheiro, esse sim, é praticamente impossível de você recompor e você recuperar. Por quê? Porque imagina o seguinte, ele pegou esse dinheiro e comprou uma empresa por um valor muito maior e colocava no balanço dele valendo muito mais. Só que a empresa não tem liquidez, a empresa não vale. Como é que você vai recompor esse valor? E a gente não consegue, aí volta na tua pergunta anterior, você não consegue calcular se esse valor está dentro dos 50 bi perdidos no Fundo Garantidor de Crédito ou é um valor adicional. Segundo cálculos aqui de mesas de operações, digamos assim, esse prejuízo estaria algo entre 80 e 100 bilhões de reais, com o que se sabe hoje, tá? Então, recuperar tudo isso é impossível. Nesse ponto da tua pergunta, levando em consideração essas empresas que foram prejudicadas, eu diria que muito deve colocar ali no seu balanço como prejuízo mesmo. Tem esse aspecto, Musa, que o Beraldo destacou sobre o prejuízo de bancos, prejuízo que seria lançado, inclusive, no imposto de renda. Deixa o Beraldo, então, trazer esse questionamento, só para a gente privilegiar o debate, a gente encerra esse debate dentro do debate. Põe a sua questão aí e o Musa já responde na sequência, Beraldo. Não, é porque essa questão do Fundo Garantidor de Crédito, os bancos eles vão ter que recapitalizar o FGC, mas esse valor eles levarão em benefício fiscal, eles vão levar isso para bater de imposto de renda, porque esse ficou o combinado. Então, no final, a população brasileira é que vai pagar. Eles terão abatimento de imposto a pagar ao erário brasileiro. E aí, por fim, menos dinheiro entrando na conta do governo, as contas vão ter que ser bancadas pela população em geral. Então, é um strike que eles fizeram e sempre a população diluindo a responsabilidade, porque com isso cada um paga um pouquinho e ninguém percebe, mas é vergonhoso como se trata o pagador de impostos no Brasil. Pois é, a renúncia fiscal naturalmente acaba sendo paga pelo contribuinte. Quer fechar, Musa? 30 segundos, só para arrematar.
Sim, eu li algo a respeito disso, Beraldo, mas eu confesso que eu não vi se de fato estava concretizado que seria dessa forma. Se de fato for isso, aí sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama de socialização do prejuízo. Cada um dá um pouquinho e assume esse prejuízo como um todo. Agora, é importante a gente entender que nós estamos num caos fiscal e a questão é, quando a gente vai mudar isso? Será que a urgência de um caos maior prevalece essa mudança? Se mais uma vez abrirem mão de arrecadação sem diminuir o tamanho do Estado, o déficit vai aumentar. E aí a situação começa a ficar cada vez mais crônica. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem um questionamento que muitos fazem. Mota, você até encerrou o seu último comentário dando a letra para essa reflexão que muitos fazem. É muito provável, né, que Daniel Vorcaro, se revelar todas as informações ou boa parte das informações, vai mencionar a participação ou o envolvimento em alguma medida, né, a conexão em alguma medida de integrantes da Suprema Corte. E aí eu fico pensando, quais seriam os próximos passos na Suprema Corte com um caso em que seus integrantes fazem parte? O que esperar, por exemplo, de Procuradoria-Geral da República? O que esperar do ministro relator? E os próprios ministros citados deveriam se afastar, por exemplo, enquanto o processo estivesse correndo? Que é uma pergunta que muitos fazem, né? E é uma pergunta difícil de responder, Canhata. É uma pergunta aparentemente fácil, mas muito difícil de responder. O Brasil vive hoje o resultado de decisões que foram tomadas em 1988, quando os constituintes criaram essa magnífica Constituição Cidadã. E criaram o que é um tribunal todo-poderoso. Não só é um tribunal constitucional, como também tem o poder de julgar as pessoas que têm o foro privilegiado. Hoje, tudo praticamente no Brasil depende da palavra da Suprema Corte para ser considerado um assunto decidido. Então, na improvável situação em que esse banqueiro resolva delatar autoridades em posição de máximo poder, a primeira coisa que teria que acontecer é a Procuradoria-Geral da República teria que aceitar essa delação e oferecer uma denúncia. Para quem a Procuradoria ofereceria essa denúncia? Para a própria Corte. Então, eu acho que a lógica diz que qualquer pessoa, numa situação como essa, teria como primeira reação proteger a si próprio. Existe sim, Canhato, a possibilidade das pessoas nessa situação dizerem, olha, temos aqui uma situação de conflito de interesses, é melhor que eu me afaste e deixe que os outros colegas tomem as decisões. Mas basta observar os acontecimentos para notar que só com base em tudo que já foi informado, em uma sequência enorme de matérias da grande mídia do Brasil, as informações que já surgiram já deveriam ter sido suficientes para produzir, no mínimo, o afastamento de 2 ministros ou 3, mas eles continuam lá exercendo o seu pleno poder como se nada tivesse acontecido.